Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês nessa quinta-feira com aquela energia de Ogum. A energia de vencer demandas, a energia de buscar novos caminhos e trilhar com segurança tudo aquilo que a gente objetiva conquistar através de boas orientações. Boa tarde a todos, tudo bem, gente? Boa tarde para quem é do dia, ou melhor, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, meu saravá para quem é de saravá e agô para quem é de agô. E nós começando aqui hoje o programa do Vivi na TV, até antes de começar aquele make-off que a gente tem aqui, né? Conversando sobre espíritos que te atrapalham no amor, sobre um amor impossível, sobre as coisas impossíveis relacionadas ao amor e ao espiritismo. Acho que é um assunto bem importante, né, Viviane? É um assunto que permeia muitas dificuldades das pessoas no campo afetivo. Principalmente pessoas que têm dificuldades no campo amoroso. Porque o afetivo pode englobar família, né? E pode ser somente no campo amoroso entre duas pessoas. É bom diferenciar isso porque diante da consulta você vai poder saber o que realmente está lhe afligindo. No caso que o Pai Mar está falando, é no campo amoroso. Até que ponto um karma de vidas passadas pode influenciar no dia a dia agora? Exatamente, esse é um assunto bem delicado, um assunto que a gente pode debater durante vários programas, né? Porque a gente tem dentro do kardecismo, a nossa religião, a Umbanda, e a Quimbanda está muito ligada ao kardecismo, a nação não, mas a Umbanda e a Quimbanda muito ligada ao kardecismo, e a gente tem essa questão de karmas espirituais que vêm de outras vidas, karmas que nos carregam, né, relacionado ao amor. Tem relacionado à prosperidade, tem relacionado à família, mas hoje nós vamos falar sobre a relação karma-amor, espíritos amores. Né? Aqueles espíritos que te acompanham de outras vidas, muitos, né? Que a gente tem muitos relatos, aí até por Chico Xavier mesmo, Bezerra de Menezes e tanto outros mestres, daquele espírito que vem de outras vidas dizendo, tu não me amou na outra vida, então tu não amarás ninguém nesta vida. O próprio apego, né? É, o apego. Mas deixaste, então vai sofrer. Mas normalmente ele é um apego muito grande, até dizem, né, que os próprios Exus vêm com esse apego da falta de amor, da falta de família, da falta de união, né, da falta daquele amor que amou demais, mas não teve a mesma retribuição. Então esses espíritos, eles trazem angústias para as pessoas, trazem problemas de relacionamentos, trazem problemas no casamento, trazem problemas no namoro, e esses espíritos têm como a gente lidar com eles sem, abre aspas, sem judiar desses espíritos. Sim, que eles são não têm espíritos culpa. Que não evoluíram, né? Não tem uma visão da espiritualidade. Exato. Quando eu digo sem judiar deles, porque a gente muitas vezes pensa assim, eu quero que um espírito desse vá para longe, né? Eu não quero usar a palavra aqui, mas não é assim, porque ele pode voltar em outros momentos trazendo esse mesmo karma. E nós temos que trabalhar esses karmas, trabalhar essa questão espiritual. E quando tu joga um búzio, Viviane, e tu pergunta relacionado ao amor por uma pessoa, por isso que é tão importante um jogo de búzio, tá? Aparece esses tipos de karma. Mas como que o orixá vai mostrar? O orixá, ele tem o poder da visão relacionado à tua energia que tu está vivenciando naquele momento. O trabalho de desobsessão dentro do africanismo é diferente do kardecista? É diferente. Ele é diferente. Ele tem outros aspectos, outras formas, tá? Ele tem a mesma compreensão. Porque é a mesma compreensão. Dentro do kardecismo, há muita a conversa com o espírito, a explicação para com o espírito, para haver o encaminhamento para o hospital espiritual ou mesmo no caminho que aquele espírito tem que seguir. Dentro do africano, eu digo que é o mesmo caminho, porque os orixás, eles vão colocar esse espírito no entendimento, trazendo a energia do orixá, certo? Trazendo aquela energia do orixá, aquela luz do orixá para aquele momento. Então, trazendo para ele a compreensão do que é a caritas, do que é o amor, do que é a verdade, do que é o carinho que ele necessita naquele momento. Carinho, sim, porque muitas vezes tu tem um espírito pagão na tua volta, tu tem um espírito que não tem a luz necessária, que o que ele está procurando? O amor e o carinho e o respeito. Então ele é enviado muitas vezes para fazer um dano sem saber o que ele está fazendo, porque ele perde a consciência do que é certo e do que é errado. Isso é um fato, certo? Quando a gente diz um espírito evoluído de uma pessoa que faleceu, de um espírito que já vem numa evolução muito grande, ele consegue compreender o desencarno, que ele deixou, que ele não é mais encarnado em um corpo,
certo? Uma matéria, ele se trata de um espírito. A partir do momento que ele desencarnou, ele entende os caminhos que ele tem. Então ele não fica perdido, certo? No limbo. Ele fica centrado naquilo que ele passou e naquilo que ele viveu. Por isso que é a diferença de um espírito evoluído. Até tem uma cena muito forte, uma foto que foi tirada do falecimento de Chico Xavier, ou melhor, do desencarne de Chico Xavier, que da janela do hospital onde ele estava, não me lembro se era hospital ou era um quarto de hotel, não me lembro sinceramente, aparecia direitinho o espírito dele saindo. Muita gente disse, isso é montagem, isso é fake, não é? Não era. Foi simplesmente o espírito sendo encaminhado. Por que ele saiu pela janela? Nós já conversamos sobre isso em outro momento. Mas é um espírito evoluído. Aí tu imagina um espírito que sofreu por amor, que nem a gente tinha muito antigo, principalmente nas lendas aqui do Rio Grande do Sul, as lendas gaúchas, da noiva que foi deixada no altar. Né? Então tem essas evoluções e essas diferenciações entre os espíritos. Então quando uma pessoa sofre por amor, ela pode estar sofrendo por uma influência e não simplesmente por uma falta de amor ou por uma questão comportamental. Pode ser, sim. E essa nova opção, que é uma mudança no pensamento dos casais, de não ter filhos, também pode ser um resgate kármico? Pode, Viviane, pode ser um resgate kármico ou a falta do resgate kármico. Né? O não ter filhos, a opção de não ter filhos, nós vamos colocar que isso é muito dos tempos modernos, da modernidade. Por quê? Antigamente os casais tinham muitos filhos porque era mão de obra para aquela família. Hoje em dia a gente vê de uma forma diferente. Um filho, as pessoas imaginam que hoje vai prejudicar no seu momento financeiro. Então, famílias que têm a necessidade de ter os filhos por resgate kármico e não têm esses filhos, o que acaba acontecendo? Problemas na família. Compreendeu? Por quê? Porque ela tem a necessidade de ter o filho e não quer ter o filho. Então, acontecem muitos problemas e esses problemas acabam acontecendo para o casal e acabam acontecendo também para o financeiro. Tu não está querendo cumprir aquilo que foi designado e determinado para ti. Porque ninguém foge do seu karma, alguma consequência tem, né? Então, nesse sentido de pessoas que vivem sozinhas, pode ser sim uma perseguição espiritual e o africanismo trabalha essa energia também, podendo resgatar ou até mesmo encaminhar, porque se tu já tem aí 40, 50 anos e o afetivo, sexual principalmente, não deu certo, pode ser um acompanhamento. Pode. E aí nós entramos no assunto livre-arbítrio. Por quê? A partir do momento que tu consegue tirar esse karma, tirar esse peso, tirar... Sim, porque esperar nascer não vai dar, vai Exato. Nascer com diferença de 50 anos. Exato, tirar essa consciência, tá, das coisas negativas relacionadas ao amor, te dá o direito ao livre-arbítrio. Porque tu não tem consciência daquilo que está acontecendo. Tu não tem culpa. Né? Um espírito, tu não tem uma comunicação direta com o espírito. Um poltergeister, um sexto sentido, algo assim, poucas pessoas têm. Muito poucas, é 1% da população que passa por isso. E agora os outros 99% como vão se ver livre disso? Então, através de muitos axés feitos com orixá, através de muitos axés feitos com exu, feito com caboclo, para quê? Para tirar esse karma, para te dar o direito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio de tu poder ir e vir ao momento que tu quiser. Eu tenho aqui alguns pedidos de orientação, mas é importante nós termos sempre em mente que cada assunto, cada orientação tem que ter o seu atendimento, a sua individualidade, o seu momento de estar diante, né, do babalorixá e poder realmente avaliar o que é melhor para você, qual a sua situação, qual a sua experiência de vida, qual a sua necessidade. Então tá aí o telefone para você agendar a consulta, que é o 3084-3434. E esta semana, a partir do dia 15, nós teremos uma promoção, novamente essa promoção, mas uma promoção um pouco diferente, é uma promoção ligada ao final do ano, o pessoal que está se organizando. Então, dia 15 entra promoção no valor da consulta. Liga e se informa. Tem aqui, bom dia, boa tarde, muita gente dando boa tarde aqui, mas para saber, né, qual o horário que está assistindo o programa. Onde posso ver o programa do dia 10? Não achei no Face. O que foi ao ar para o canal 6 foi o programa do dia. É o programa de hoje, na verdade, né? O que foi respondido ontem. E as pessoas perguntam sobre vários temas. Adoro o programa e questionamentos de vocês. Gostaria de saber do Pai Mário sobre minha vida afetiva. Sou divorciada há 10 anos. Tive um relacionamento com uma outra pessoa após por
após, por um longo período, mas há algum tempo estou sozinha. Curso faculdade, trabalho e sou independente financeiramente. Nasci no dia 19 de agosto de 64, Morena Esperançosa. Morena Esperançosa. Nasceu no dia 16 de agosto de 64. Morena, assim, ó, a tua questão amor, tá? Não existe nenhum empecilho relacionado a algum tipo de feitiço, alguma coisa, ou até mesmo como nós começamos a conversar sobre karmas, certo? Só que você está muito fechada para o mundo. O que é muito fechada para o mundo? Não é que você vai sair, como usam aquela expressão que eu acho ridícula, vou sair para namorar, eu vou sair para ficar, eu vou sair para caçar. Não, certo? É simplesmente você se tornar mais disposta com você. Você precisa estar disposta com você, Iemanjá marcando isso. E Iansã pedindo, junto com Oxum, o quê? Essa disposição de você começar a ter mais valor, você valorizar mais a você mesmo, ter mais esse empenho com você. E aí sim, pedindo para ela, Viviane, um axé de Oxum e um axé de Iansã, um axé de brilho de Oxum. O que é o axé de brilho de Oxum? Trazer novamente o encanto, aquela serenidade e com o Iansã para trazer aquele fervor, né? Trazer aquele fulgor, trazer essa pessoa novamente para a realidade do dia a dia. Ela está muito mais preocupada com o estudo e com o trabalho do que propriamente com a sua vida pessoal. Isso acontece com muitas pessoas. E aí acaba dificultando, se afastando dessa energia afetiva? Exatamente, exatamente. Ela acaba afastando essa posição afetiva. Nós temos 5 pontos na nossa vida de sorte, sorte financeira, sorte no amor e tudo mais. Para mim, amor não é sorte. Tá? Para mim, amor é cultivar, é como cultivar uma roseira. Mas ela está deixando muito o financeiro, muito o profissional, muito o estudo, e muito pouco o afetivo. Ela vai se tornar uma pessoa vazia, Iemanjá, marcando e Oxalá da mesma forma, se ela não tiver esse cuidado maior. Só que isso tudo que está acontecendo com ela precisa ser reacendido nela. Não é só aquele querer, mas sim fazer algumas coisas para trazer essa energia de volta para ela. Como um bom axé de brilho, um bom banho de brilho e um axé para Iansã para trazer esta mulher novamente, trazer essa mulher menina, essa mulher madura e esta mulher de volta à vida. Mas para isso, precisa dessa orientação. E tem muito mais coisa, tenho certeza, porque quando nós abrimos o búzio ou a carta aqui no programa, nós damos uma pincelada sobre o assunto. No momento que você agendar a sua consulta pessoalmente, tudo muda. Porque você, além dessa orientação, vai poder avaliar outras áreas da sua vida. Lembre-se que sempre é possível fazer a teleconsulta. Você que não está residindo em Porto Alegre, ou que está viajando, ou até mesmo não pode se deslocar de dentro de casa, não tem problema, faça sua teleconsulta. Informação 3084-3434. Boa tarde, tem um filho de 20 anos e ele está tendo um relacionamento. Essa aqui a gente respondeu ontem, né? Foi respondida ontem, no dia 11. E eu mando, gente, a resposta aqui sempre para vocês. E para ver como a gente abre aqui os WhatsApps mesmo, porque a gente procura ajudar a todos, né? Mas nem sempre, né? Vivi, tem deve ser um caso de comigo. Tem um vaso de comigo, ninguém pode. Ah, tá! Tem um vaso de comigo, ninguém pode, meu apartamento. Mas as folhas começaram a perder a cor. Ficam amarelas, uma por uma. O que isso significa? É a Denise de Porto Alegre. Denise, nós falamos essa semana ainda sobre a Comigo Ninguém Pode. Nós falamos, foi na segunda-feira, né? Semana passada ou nessa semana? Nessa semana, já né? Já tá meio perdido. A gente até tá meio perdido. Até às vezes a gente responde, o WhatsApp respondido tal dia, mas a gente está respondendo no dia da gravação. Muitas vezes o programa é gravado de um dia para o outro. Assim, Denise, ó, Comigo Ninguém Pode, secando, sinal de quê? Olho grande, inveja ou macumba. Ah, mas tem que colocá-la no sol, tem que dar água. Por isso que essa planta se chama Comigo Ninguém Pode. É um alerta, certo? Ligou lá o sinalzinho de alerta na sua casa que tem algo de errado na sua casa, certo? Ela é o alarme. Amarelou a folha da Comigo Ninguém Pode, secou a arruda, amada, problemas sérios na sua casa. Problemas sérios mesmo na sua casa, que só a defumação não vai resolver. Olá, boa tarde, como estão? Tudo bem? Gostaria de saber referente à sessão de Exu, quando terá e como fazemos para participar. Abraço. Hoje tem sessão de Exu. Hoje, quinta-feira, tem sessão de Exu. E essas sessões vão ser sempre anunciadas antes. Próxima semana, provavelmente na quarta-feira, só que a gente tem muitas intempéries do tempo. De fato, tá, gente? Chuva não tem como fazer, porque o nosso povo é povo de rua, a gente trabalha muito com rua. Então, há uma necessidade do tempo bom. Então, esta semana, hoje, sessão. Semana que vem, novamente, nós vamos anunciar na segunda ou na terça-feira já para você.
Eu tenho aqui uma pergunta de uma amiga que diz o seguinte: Vivi, já tive vários relacionamentos, todos muito pouco duradouros. Soube que eu tenho uma perseguição espiritual. Um homem, olha só, não sei o que foi que disseram para ela. Um homem que cometeu suicídio em séculos passados por eu o rejeitar, por não casar com ele. E diz que haverá sempre essa perseguição. Isso é verdade? Existe mesmo um acompanhamento que possa atrapalhar relacionamentos? Porque onde eu fui orientada dentro do espiritismo, é ele que não permite que meus relacionamentos sejam duradouros. Lembra que a gente começou a falar no começo do programa? Ela abriu o WhatsApp agora ali, ela nem sabia. Isso acontece sim. Acontece sim. Ela mandou a data de nascimento dela aí, né? 64. Tá. Antes de eu jogar, deixa aqui em cima, tá, Leandro? Deixa aqui em cima. Vou explicar para vocês 2 orixás, ou melhor, 3 orixás que vão falar sobre isso. Inhaçã, Xapanã e Oxalá. Ok? Olha só. Oxalá, Ogum e a Inhaçã respondendo que sim, Viviane, ela tem esse problema sim. E muitas vezes ela se sente doente, achando que é material, e aí ela vai aos médicos e os médicos não encontram nada. Há sim essa perseguição desse espírito. E esse espírito afastando todas as pessoas da volta dela. Todinhas as pessoas da volta dela. Então, o que acontece, amiga? Você precisa, sim, fazer uma desobsessão, só que essa desobsessão não vai adiantar somente no kardecismo, tá? Porque esse espírito está muito apegado a você e você está sentindo na carne. Essa desobsessão vai ter que ser feita através de axés para orixá, aonde vão ser passados em você para tirar isso tudo de cima de você. Seria uma limpeza direcionada, certo? Uma limpeza direcionada para isso, junto com o axé para Inhaçã, para a proteção de você. Certo? Para esse espírito, de fato, abandonar ela e ser encaminhado. E aqui tem vários pedidos aqui, muita gente agradecendo as nossas respostas. Mas eu também tenho uma pessoa... Olha só. Boa tarde, eu gostaria de saber, se for possível, eu sou viúva há 8 anos e desde isso não consigo dar certo com ninguém. Sou do dia 15 de 12 de 72. Pode ser o falecido, viu? Não é uma nem duas que faz essa relação, tá? Lembra que eu falei para vocês de quem responde, né? Xapanã e Bede aqui respondendo, porque Bede, quando a pessoa vai morrer ou a pessoa morreu, ela passa para Bede, tá? Xapanã respondendo aqui que sim, é o falecido. É o falecido ele não e quer mexe aceitar, muito com a cabeça dela. Não quer aceitar por vários motivos. Um dos motivos é o apego que ele tinha a ela e o apego material às coisas dele. Quer dizer, não é só querendo ficar com ela. Exato, ele não quer que ninguém usufrua das coisas que são dele, que eram dele. Entendeu? Como é que é? Ô, chato. Mesmo depois de morto sendo chato, né? Mas é, Iobá marcando aqui. Amiga, você precisa essa inocência novamente com você. Vamos lá, precisa ser feito algumas coisas para essa menina também. Eu tenho aqui um pedido que é grandão. Fica aí em casa, presta atenção, vê se não é o seu caso. Bom dia, mãe Viviane. Ela escreveu de manhã. Quero parabenizar pelo belo programa e agradecer por esclarecer nossas dúvidas. Gostaria de pedir para que Pai Mário visse o que está acontecendo com a minha vida, pois sou casada e tenho um bebê de 3 meses. Desde que meu filho nasceu, meu marido e eu nos distanciamos. Saí à noite sempre com amigos, encostos. Ele sai com os encostos. Encosto de gente viva, tá? Coisa que não fazia antes, enfraquecendo meu sentimento e interesse por ele. Não sei se é uma fase, se o casamento terminou ou se tem uma terceira pessoa. Peço para que não diga meu nome, nossas datas de nascimento são 28/7 e 29/8. Desde já agradeço. Como é que ela não deixou o nomezinho dela, né? Deixou, mas eu não... Tá, vamos lá, vamos chamar de mamãe. Mamãe, assim, ó. Iemanjá dizendo que o seu casamento está, de fato, muito enfraquecido, Bará marcando que ele sai mesmo muito para a rua e Xangô da mesma forma. Mas a culpa toda não é dele, tá? Não vamos botar a culpa totalmente nele, porque há sua meia-culpa também sobre tudo isso. Por quê? A partir do momento da maternidade, a partir do momento da sua gravidez, Oxum dizendo aqui que você se tornou mãe de uma criança e deixou de ser esposa. Esposa não é cumprindo com as suas funções como esposa, não é cumprindo com suas funções como mulher, mas deixando a união familiar de lado e cuidando muito mais do filho. E aí afastando, Iemanjá marcando, afastando o seu marido. Não é culpa dele.
Não é culpa dele. Você tem que entender que há uma criança hoje e há uma divisão de amores. E ele está com ciúmes, apesar de ser pai da criança, ele tem ciúmes dessa criança e você não entrou com uma, como é que eu posso dizer, uma depressão pós-parto, porque eu não sou médico para dizer isso, tá? Mas você deixou de se preocupar como mulher para ser mãe. E isso acontece com muitas pessoas. E essas saídas dele, que ela diz que ele só sai com encosto, com gente negativa, não pode atrair coisas ruins também para o relacionamento? Viviane, quando ele volta, ela fica com nojo dele. Tá, mas nós temos que compreender da seguinte forma, qualquer pessoa que ele saia, vai ser um encosto. Por quê? Porque está tirando ele de dentro de casa. Ou melhor, que esses encostos não estão tirando ele de dentro de casa. Quem está tirando ele de dentro de casa é ela mesma. Compreendeu? Então é aquilo que eu disse, não adianta botar a culpa, não vamos transformar esse homem num crápula, que ele até pode ser porque não está com a família, não estava convivendo com o filho naquele momento ali, mas nós não podemos colocar ele como um crápula em uma situação que ele não tem totalmente culpa. Gente, é muito difícil tu chegar em casa, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para um quanto para outro. A mulher sempre de mau humor, o homem sempre de mau humor, ou a mulher sempre com alguma dor, alguma isso, alguma aquilo, ou a criança chorando, a mulher muito mais preocupada em estar com o filho. Tem mulheres que tiram o esposo da cama para botar a criança, que é um grande erro. Que é um grande erro. Isso até a própria psicologia, a psiquiatria fala sobre isso, né? Que a criança tem que ter o seu momento, o seu local. Então acaba tirando, e o que está acontecendo aqui, o que acaba acontecendo? Ela está muito mais preocupada com a criança, deixou a atenção dele. Olha, Oxum respondendo aqui, ó. Oxum respondendo como mãe. Só que a Oxum está marcando que ela fechou a vida dela para as outras coisas. Aí fica bem difícil, né? Fica bem difícil. O que ela tem que fazer então, Pai Mário? Ela teria que fazer um bom axé, Viviane, para Oxum, certo? Para Oxum esclarecer para ela que ela continua sendo mãe, ela continua sendo esposa e ela continua, acima de tudo, sendo mulher. Porque daqui a pouco ela para de se cuidar, o seu físico, o seu pessoal, e acaba vindo aquela situação de uma depressão, porque acaba começando, se sente feia, se sente isso, se sente aquilo, porque eu sou mãe, então eu não preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha vida. Entendeu? Isso que está acontecendo muito com ela. Ela precisa de um bom axé de Oxum para esclarecer os pensamentos dela. E aqui eu estou vendo vários outros pedidos. Olha só. Quero saber se vou arranjar um serviço profissional, né? Até o final do ano. Eu sou do dia 3 de setembro de 94. Com 20 anos, né? É, mas ele quer trabalhar. Sim, tá certo. É ele, né? É. Meu velho, assim, ó. Xangô pedindo para você cuidar dos seus estudos. Você vai começar a trabalhar sim, algum anunciando aqui, mas você precisa se qualificar um pouco mais. Por quê? Senão você vai ficar muito restrito. E aí daqui a pouco você começa num emprego onde você está restrito, diz assim, mas fulano está evoluindo, por que eu não? Precisa estudar, meu amigo. Precisa estudar, meu velho, e assim, ó, muito, Xangô muito ao seu lado. E vou lhe dizer uma coisa, Viviane, se essa pessoa não é de religião, ele tem uma tendência muito grande, porque Xangô e Oxum muito próximo dele. Muito próximo, só pedindo para ele estudar mais e sim, os caminhos dele estão abertos, ele vai começar a trabalhar. Sem qualificação fica mais difícil. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Sem uma qualificação fica muito difícil. Aproveita aí, é período de concursos, é período de vestibulares, é períodos aí de matrículas, quem sabe fazer o EJA, né? Oi, Vivi, me chamo Arilson, gostaria de saber porque não tenho sorte no amor. Nasci no dia 18 de janeiro de 97. Mas ele desde 97 já acha que não tem sorte no amor, ansioso. Mas uma adolescência, muitas vezes a frustração de um homem e de uma mulher depois de adulto é na adolescência, quando não consegue namorar e se acha um patinho feio. E aí nós vemos com aquela história do cisne, né? Do patinho feio, do cisne preto, né? Vamos lá. Cara, assim, Enilson, né? O nome dele, né? Sim. Enilson, tu tá te sentindo patinho feio, velho. Tu tá te sentindo patinho feio. Gildo de Freitas dizia assim, homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Por quê? Porque não tem a coragem de chegar, não tem a coragem de conversar, não tem a coragem de cumprimentar. E Oxalá marcando aqui, você é muito tímido, velho. Você é muito tímido, então tem que quebrar essa timidez, tu tem que botar um pouquinho mais, mostrar um pouco mais quem você é de fato. As suas qualidades e os seus defeitos. O ser humano não é feito só de qualidade, ele é feito de qualidades e defeitos. Oxalá dizendo aqui que a sua timidez é que não lhe dá sorte no amor. Então, guri, bora, cara, levanta a cabeça aí, vamos fazer algumas coisas para mudar. Muda o teu cabelo, muda a forma de pentear, muda a forma de te vestir. Vou te dar um conselho.
não é um conselho, vou te dar uma dica, tá? Eu sou uma pessoa tímida também. Apesar, eu falo isso para as pessoas dizem, como, pai Mário? Sou tímido sim. Quando tu chegar no lugar, vai chegar numa festa, alguma coisa, a primeira coisa que tu faz, chega num canto, te sintoniza, olha tudo primeiro, te ancora, como se diz, coloca a âncora ali, olha tudo primeiro, e aí depois tu te solta. E um grande detalhe, bebida e droga não quebra a timidez, muito pelo contrário, afasta as pessoas boas da tua volta. Porque tu imagina assim, tu bebeu ou tu te drogou, e aí tu tá numa festa, tu fica com a menina mais linda da festa, aí a menina olha e diz assim pra ti, vai cara, tu tá com cheiro de bebida, não foi legal, e aí tu perde a menina mais bonita da festa. Como fica, né? Ou tu tá com a menina, tu bebeu demais, caiu por um canto, perdeu a menina e no outro dia tu acorda e diz assim, mas será que era verdade? Então bebida e namoro não funciona e não quebra a timidez. Aqui eu tenho uma pessoa que já não é a primeira vez que pede isso aqui. Eu vou trazer esse assunto, né? Me desculpe ficar incomodando, mas não sei o que fazer. Ela deu o nome, né? Ela está envolvida com o rapaz. E sei que a amarração que pedi para fazerem foi feita, mas não deu e nem vai dar certo. Mas a mulher que fez insiste em dizer que um dia vai dar certo. Gente, a gente não pode falar sobre o trabalho realizado em outras casas ou por outras pessoas, porque a gente não tem essas informações, né? Eu já não confio mais nessa mulher que fez a amarração. Me deu uma luz. Amiga, eu até respondi, não posso me responsabilizar por axés ou por outras pessoas que eu não sei quem são, né? Ela não nos passa. Mas eu acho importante que a pessoa, que a gente falou a semana inteira, procure saber a origem, o tempo, a qualidade, né? De que forma essas pessoas trabalham. Para depois a gente não receber esse tipo de queixa, tá? Porque a gente não tem como falar sobre o trabalho feito por outra pessoa. É até falta de ética aqui nossa. Posso buscar, Seria? Posso agora ir em defesa da minha classe, como eu digo, dos pais de santo e mãe de santo, mas aí depende muito de uma situação também dela, né, Viviane? A fé que ela está depositando e a paciência, né? Porque nada é pro dia pra noite. Nada acontece do dia pra noite. Daqui a pouco ela mesma está colocando tudo a perder. Então, nós não podemos nos responsabilizar e nós não podemos responder por algo que não foi feito por nós e nós não temos uma noção do que é, de que forma foi feito. Nem sei o que foi feito, na verdade, né? Oi, a Maria. Ontem surgiu um imprevisto, não pude ver o programa. Gostaria, se possível, conversarmos na sexta, durante o programa. Durante o programa não posso conversar, porque o programa é gravado. Mas quem perdeu um programa aí dos últimos 6 meses, vai no site vivinatv.com.br, que estão sendo postados ali através do YouTube, todos os programas, tá bem? E tem uma dica. Aí eu vou pedir até para o Yuri e para o Leandro montar, porque assim, se você se inscrever no YouTube, tá? No YouTube, na página Vivina TV do YouTube, você recebe todas as atualizações. Sempre que você abrir o YouTube... Se inscreve e entra para ti. Entra automático. Tu faz esse link para nós, Yuri? Tá? Tu te inscreve ali e entra já automático para ti. Ele entra automático. Tu abriu o YouTube, a primeira coisa que vai aparecer são esses últimos programas que estão lá. E aqui eu tenho agora uma mensagem de voz. Vamos ver. Oi, pai Mário. Oi, mãe Viviane. Oi, pai Júlio. Todo mundo pede uma consulta, alguma coisa. Mas eu queria só dizer pra vocês que eu adoro vocês. Na medida do possível, eu assisto o programa de vocês. Então, eu queria agradecer por vocês estarem aí explicando, nos orientando, tirando algumas dúvidas nossas, tá? Um grande axé pra vocês. Eu sou Vanessa, filha de Obá, minha mãe querida. Amo minha mãe. Tchau. Viu que querida? Uma Arrepiei. mensagem de voz, Arrepiei. agradecendo aí o estilo de programa e o programa que é feito. Legal, obrigada, viu? Vanessa, né? Vanessa de Obá. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado mesmo. Que mãe Obá possa sempre abrir teus caminhos e trazer muita luz no teu caminho. Tá? Sempre. E é ou não é, Quiroga? Tu sendo filho de Obá, uma sinceridade num filho de Obá é muito importante, né? Total, né? Sempre importante. De todos os orixás, né? Mas a todos os orixás a gente tem um carinho muito grande. Vanessa, sinceramente, fiquei muito emocionado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso para nós é uma retribuição do nosso trabalho, do trabalho que os orixás nos colocaram a fazer, que os orixás nos determinaram, né, Viviane? Na verdade, tu tem esse chamado, né? E principalmente saber aceitar na sua vida os desígnios, né? Meu nome é Lica ou Lise.
É a seguinte, quando tenho que enfrentar tempestade, quanto tempo tenho que enfrentar tempestades, sofrimentos e tristezas e decepções na minha vida? Ela nasceu no dia 4/8/83. Numa quinta-feira, às 11h30. Ela está se queixando do excesso de tempestades e sofrimentos. Vamos ver. Lise ou Lica? Ela tem esses dois apelidos. Tá, os dois apelidos. Vamos lá. Meu amor, Ogum marcando aqui que você é uma guerreira mesmo. Mas você está atraindo muitas tempestades mesmo para sua volta. Você está sendo um para-raio e atraindo muita coisa nos seus caminhos e muitos turbulentos. Eu gostaria só de saber, meu amor, se você é de religião, porque Iemanjá respondendo em Yansan também por você. Você precisa da sua espiritualidade, você precisa, no seu caso, da religião, para você ter força para combater essas tempestades, certo? Para você ser um coqueiro ou uma taquareira. Por que um coqueiro e uma taquareira? Porque os dois, eles se vergam e muito dificilmente eles se quebram. Enquanto muitas árvores com raízes não muito firmes, vem a tempestade, o vento bate e elas são derrubadas. No caso dela, ela é uma guerreira. Ogum respondendo muito por ela aqui. Se Ogum responde, confia no teu orixá que eu tenho certeza que as tempestades vão parecer garoas, tá? Meu nome é Janaína, eu nasci no dia 16/12/88, sou casada e ele nasceu no dia 27/4/88. Queria saber se ele realmente gosta de mim, de verdade, porque eu estou grávida. Aí ela manda novamente. Outra coisa, eu queria saber por que meu esposo bebe demais. Muito novo, ele é de 88, e beber todos os dias, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ele parar de beber? Obrigado, Vivi. Aqui falou de Ogum, já entrou a bebida. Em seguidinha eu vou falar sobre o sorteio. A questão da bebida dele, ele tem um acompanhamento junto com ele, tá? Que ele pode virar um alcoólatra, um dependente do álcool, certo? E a questão de ele amar você, ele ama, só que você é uma pessoa muito insegura, você está muito insegura principalmente por causa da gravidez. A gravidez mexe muito com o hormônio da mulher, em todos os sentidos, deixa a mulher mais frágil em relação às outras pessoas, mais sensível. Não é fragilidade, é sensível a carinho, sensível a uma série de coisas. TPM é fogo. Mas aí no caso dela de gravidez já não é uma TPM, né? Mas os hormônios estão bagunçados. Os hormônios todos bagunçados. E não deixe de ser mulher, tá? Agora a questão de bebida dele, ele tem um acompanhamento com ele. E aí nós entramos nos karmas muitas vezes. A gente falou de mulheres que muitas vezes têm obsessores, mas homens podem ter obsessores de mulheres que perseguem? Sim. Ele não, essa questão não escolhe sexo mesmo. Ele pode ter obsessores mulheres na volta dele e nunca ser feliz no amor. Serem pessoas carentes, serem pessoas que não têm uma... Eu acho até muito mais fácil mulheres, pela história da antiguidade, Idade Média, mulheres que não se realizaram afetivamente, nem sexualmente, serem obsessoras de homens já reencarnados, porque a mulher era muito reprimida, né? Exatamente, ela era muito reprimida. Quem não tinha um conhecimento espiritual, com certeza fica vagando aí. A mulher, ela era taxada como um objeto, né? Que então, não é uma realidade, né? Acredito que existe sim essa possibilidade, mas nós vamos falar agora para o pessoal que também tem fé ali, como a menina de Obá, como essa menina que sabe que é de Ogum. É o sorteio que haverá no dia 8 de dezembro, aqui no programa, claro, no dia 8 de dezembro, junto com um ebó especial para prosperidade aqui na casa de Yansan e Oxalá. Você tem aí o vulto de Jorge Caô e para participar do sorteio, basta você entrar no Face e mandar um Face lá para o Jorge Caô. Agora, se você quiser o contato direto, Jorge Caô, o telefone é 98726407. E olha só, no dia 8 nós teremos as limpezas de final de ano, tradicionais, claro, mas teremos um ebó especial somente realizado no dia 8. Tá vendo? É forte, não é coisa pouca, para você que quer esse axé. No dia 8 de dezembro, se informe que nós já estamos preparando essa surpresa para vocês. Surpresa do bem. Boa tarde, adoro vocês dois, a tranquilidade do Pai Mário e da Viviane. Sou fã há mais tempo. Bom, vem perguntar do meu serviço. Trabalho com vendas, sei das dificuldades que estamos passando, mas as minhas vendas estão muito, mas muito fracas. Pode me ajudar? O nome dela aqui, né? Nascida em dia 3/10/74. Ela precisa fazer um axé
que tanto Oxum quanto Iemanjá estão pedindo para ela Ibará, tá? É um axé de abertura, mas aí abertura com o povo cigano. Como assim Oxum e Iemanjá respondendo para o povo cigano? Sim, porque ela trabalha com venda, e a partir do momento que ela está trabalhando com venda, tem que ser feito um axé para cigano, até porque o seu cruzeiro foi trancado com Exu. Os orixás aqui respondendo, o seu cruzeiro está trancado com Exu. Então, há uma necessidade, sim, muito grande, de você fazer um axé para povo cigano para melhorar as suas vendas. Principalmente, amiga, porque está chegando, ó, Iemanjá novamente. Chegando final de ano, chegando momentos de venda, carnaval, já estou lá no carnaval, que isso, Pai Mário, volta. Chegando o Natal, né? Chegando o Natal e chegando o Ano Novo. Então, vamos se preocupar muito mais com a tua venda, mas na questão, fazendo um axé para ciganos, para abertura para ela, Viviane. E eu já vou dar uma dica aí, pessoal que veio na sessão de quarta ou quinta-feira, essa semana é hoje, né? Pode trazer moedas para o povo cigano, moedas de qualquer valor, como eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho diferentes moedas, e entregar para ciganas, ou incorporadas, ou se você tem um assentamento, também pode utilizar. E ali, ó, colocar aos pés ou na vasilha da cigana, pedindo prosperidade. Quem trabalha com vendas, é bem legal ter esse tipo de patuá. Ou para o povo do Oriente, né? Que aqui são os nômades que faz essa comunicação de venda. Sempre é bom ter, o pessoal também já conhece o famoso sapinho, né? O Buda. Mas aqui, no caso, para o povo cigano, moedas, frutas secas, flores, sempre são axés bem-vindos. Eu tenho pedido de orientação, Pai Mário, que vai também trazer para mim, mas é que eu ia perguntar para o senhor, então como eu já coloquei a data, eu vou responder aqui. Gostaria de saber algo sobre minha saúde. Meu nome é Maria, ela é de 53. Um abraço, beijos e beijos. Pai Mário, quando as pessoas querem saber de saúde, a gente tem que avaliar vários assuntos, né? Vários assuntos. Se a saúde é física, se a saúde é espiritual, se a saúde... Que tipo de saúde nós estamos falando? Acho que isso é bem importante quando nós vamos fazer essa avaliação mais geral. E a gente vai responder aqui para a Maria. Vamos ver então nas cartas o que esse povo responde para ela sobre a saúde. Ela que é de 53. É, bastante fuga de energia, tá? O rato representa essa fuga de energia, essa energia que está se esvaindo. Então, tu deve estar com alguns problemas de saúde, mas também com falta de motivação, tá? E com alguma dificuldade de locomoção. Existem problemas de saúde ocultos que os médicos não acharam ainda, que tem a ver com o teu plano emocional, com dores e mágoas. E principalmente algum pedindo força para ti superar esses problemas de saúde. Se algum responde no jogo para que você supere essas questões de saúde, significa que há sim um fundo espiritual. Por quê? Porque se você desistir do seu corpo físico, é o autossuicídio, né? Aquele pouquinho. O suicídio já devia ser alto, né, gente? Mas assim, no suicídio que vem aos pouquinhos, você vai deixando de se cuidar, né? Quem assiste os filmes espíritas sabe como é que é, tu ter o câncer e não tratar. Agora, se você não sabe o que é o caso que tem aqui, você deve realmente procurar o plano espiritual para que, através do jogo de cartas ou de búzios e dos axés recomendados, que eu não vou dizer aqui quais são os axés, porque são assuntos bem delicados, você coloque essa doença de forma que apareça nos exames, porque não está aparecendo, e possa combater a real dificuldade física que tu tem. E não ficar tomando remédio para dor, remédio para sinusite, remédio para antibiótico, agora precisa de receita, mas mesmo assim toma antibiótico genérico, porque não sabe onde é que está localizado. Só quem passa sabe o sofrimento que é. E aqui a gente sabe que tem alguma coisa mal contada. Pois então, eu tenho uma pergunta aqui, Viviane. Ainda há pouco nós falamos sobre uma pessoa que estava procurando um emprego, né? Hoje nós temos uma pergunta aqui ao contrário. Olá, sou do Vale dos Sinos e tenho uma empresa de médio porte. Tenho vários funcionários, mas as coisas não andam muito bem. Eu tinha exportações, eu exportava os meus produtos já manufaturados e hoje em dia fechou meu campo para exportação e eu terei que demitir alguns funcionários. Há como ser feito algo para não haver essas demissões? Pois me preocupo muito com eles, porque eles estavam comigo desde o começo da empresa. Meu nome é Tarará. A data da minha empresa é 28 de 4 de
88. Todo pequeno, médio empresário está sofrendo a pressão aí política e econômica. Mas vê a preocupação dele, ele não quer demitir esses funcionários porque ele sabe que todo mundo depende dali. E como lidar com isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Para eles tem algo que pode ser feito. Lembra que para aquela senhora eu falei que esta carta representava a luta, buscar novos horizontes? Aí é que tá tudo muito engessado no teu processo, no teu programa de administração aí. O que você tem que, porque Ogum também é Deus da tecnologia, o que você tem que trazer para você é uma nova gestão, uma nova organização. Você é uma empresa de médio porte, não consegue ser uma de grande porte, mas não pode reduzir para pequeno porte, até porque no trabalhista também não vai funcionar. Então você tem que buscar alternativas em tecnologias e principalmente buscar uma ajuda externa para poder desengessar essa empresa. Agora, algumas demissões vão ser necessárias para que essa nova gestão dê certo. Porque assim como eles estavam com você desde o início, eles não querem a mudança no comportamento, a mudança nas diretrizes. Hoje se fala muito em sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade empresarial? Pois é, há 10 anos atrás isso não era importante, não era um valor de qualidade no mercado. Hoje é. Entre você comprar um produto reciclável, com a embalagem reciclada, e um produto que só vai montar lixo, o que você vai querer optar? Qual o valor de mercado você vai ter melhor? Qual é a empresa que vai querer vender um produto que está dentro da atualidade ou aquele produto que já está obsoleto? Né? Até o pessoal mexia muito no Face, tem, né? A lata de azeite, agora não me lembro qual era a marca. Se você conhece esta marca, você é antigo. Oliva. Né? Depois tem uma outra também que é um saco plástico e um bonequinho que era de... O Falcon. O Falcon. Não, aqui não é da tua época. O Falcon. A gente fazia Se você entende a relação entre os dois, você teve uma infância feliz. Por quê? Porque foi se mudando as estratégias para se adaptar a uma nova realidade. Se não for para essa nova realidade, o que acaba acontecendo? Ficando obsoleto. A mesma coisa quando nós falamos de uma orientação espiritual. Quando está relacionado ao profissional, quando está relacionado ao amoroso. Hoje, por exemplo, não está legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sim. A união estável? Sim. Hoje, a união estável não é reconhecida, inclusive, para direitos de pensão? Há 10 anos atrás não tinha isso. Então, se a pessoa não está atualizada realmente com seus dias, como é que vai passar uma orientação de búzio espiritual? Vai dizer sempre que aquela que tem a união estável, como nunca casou na igreja nem no civil, vai ser sempre a amante, sempre a concubina, o filho vai ser o bastardo. Isso não existe mais. Né? O mundo evoluiu, os pensamentos evoluíram, a sociedade evoluiu. E para isso, toda a qualificação das pessoas que administram empresas, administram centros religiosos, administram até o governo, precisa estar atualizado. Assim como o povo hoje também não quer mais a corrupção, não aceita mais vender o seu voto por um rancho, devido à conscientização, porque hoje se fala isso, antigamente não se falava que isso acontecia. Né? Hoje há o questionamento, as paralisações, as movimentações. Por quê? Porque a consciência do ser humano, como ser humano e direitos, líder de direitos, mudou. Então, quando você vai realmente querer pensar na sua empresa, você tem que pensar se aqueles colaboradores da sua empresa estão querendo mudar ou estão querendo manter o tempo antigo. Senão, o que acontece com esse empresário? Carrega a empresa nas costas e não vai suportar o peso de uma média empresa numa crise econômica. E o orixá, através do jogo de búzio, o jogo de carta, o orixá, o exu, o caboclo, ele pode te dar essa orientação, essa assessoria, porque a gente tem muitas perguntas. Ele exige da gente, né? Vamos ser sinceros, Pai Mário. O caboclo orixá exige do babalorixá que ele pense na atualidade, que ele evolua também. Então, tu pode então dar uma assessoria empresarial para uma empresa através do jogo de búzio. Você pode pontuar, como eu disse aqui, alguns funcionários vale a pena manter, mas outros estão engessados e não querem mudar. E ele está tentando convencer aqueles funcionários de que precisa mudar. E ele não está conseguindo. Então, o que acaba acontecendo? Ele se sentindo culpado. Não se sinta culpado. Busque uma nova orientação. Agora,
Quando eu falo que o orixá e o caboclo também exige do pai de santo, e não só do pai de santo, como do filho de santo uma atualização, por quê? Porque também ele quer que você viva neste mundo, sim, para poder auxiliar essas pessoas. Quando eu falo em sustentabilidade, quando eu falo em meio ambiente, olha toda a crise do meio ambiente que nós enfrentamos aí no início do ano, que tivemos que fazer movimentações políticos sociais. Está voltando essa discussão essa semana que está entrando aí, já recebi os convites da PL 21, né, para poder fazer esse debate. E aí, o pai de santo vai continuar achando que despachar é largar tudo na beira do rio, com saco plástico e tudo? Não, não se faz essa prática. Já se procura lixeira, já se procura usar materiais que são reciclados, já se preocupa com o som do ambiente. Temos que evoluir e saber passar essa orientação para as pessoas, mas de uma forma que respeite a ancestralidade. É uma missão difícil? Sim, é uma missão muito difícil. Por isso que é para poucos. Esta pergunta que esse empresário fez, ele até colocou aqui que ele fez esta a público, como ele mesmo disse, né, na TV, que é para as pessoas ficarem cientes e conscientes que os empresários também passam por problemas, né? Muito. Também e ele falou problemas. que ele tinha um comércio externo, né? Ele exportava. Ele ainda e falou deixou de exportar. produto. Não, ele não expôs aqui o produto dele, mas essa questão, por exemplo, da exportação com o valor que está o dólar aqui, muitas empresas... Muito difícil. Muito difícil. E aí a competitividade no mercado internacional tem muito mais pressão porque existem várias convenções. Exato. Que exigem que o produto que vá para o exterior tenha um padrão de qualidade, um nível de excelência e uma respeitabilidade da sustentabilidade. Se não cumprir isso, o produto dele não é competitivo. Exato. E aí, esses funcionários que eles estão mantendo não têm nem noção do que é isso. Então, não estão adaptados à empresa. E ele reduzir pela lei trabalhista, sair de média para pequena empresa, é praticamente impossível. Quer dizer, ele está num cruzeiro da vida profissional dele muito difícil. Ele precisa se cercar de pessoas mais positivas, precisa se cercar de pessoas mais atualizadas e também precisa se cercar ele de uma proteção muito grande, porque vai ter muita mágoa de tu dizer que aquele profissional está obsoleto, né? Ou então de exigir um curso de qualificação que o profissional diz, mas já faço 40 anos a mesma coisa, eu não quero fazer atualização, eu estou para me aposentar. Mas ele não está aposentado, ele está trabalhando. Tá, e pode afundar a empresa. E me diz uma coisa, existem axés que pode ser feito para ajudar uma empresa a um crescimento? A empresa que está começando, a empresa que já está no mercado ou a empresa que já está há muito tempo no mercado? Muitos. Nós temos axés, por exemplo, nós falamos de Ogum, e a gente pensa muito no Ogum como defesa. Mas Ogum é Deus da tecnologia. Ogum é o que abre caminhos. Ele e Odé buscam novos objetivos. Também temos Ogum com Yansan para o movimento. Nós temos Ogum ligado a Bará, que é para dinheiro, para comunicação, para linguagem. Então, no caso dele, que tinha um produto a nível de exportação, por que não um axés para retomar aqueles clientes que realmente se perderam? Por que não fazer um axé de espelho para que ele possa enxergar realmente as falhas dentro da empresa? Claro que são processos dolorosos. No momento que tu vai ter que olhar para a tua empresa e dizer que estava gerindo errado essa empresa, dói. Dói reconhecer os próprios erros. É difícil, né? Mas se tu é um empresário, tu tem que estar aberto à avaliação. E essa avaliação se tornar positiva. Ou então fica em casa, cria lá, não dizer cria os bois, né? Mas cria gaúcho, né? Muito ligado à estância, mas cria teus porquinhos lá do teu jeito e pronto. Senão não funciona. Todo empresário ele tem que ter uma adaptação, né? Ele tem que adaptar. Quer ver? Muitas pessoas dizem assim: eu gostaria muito de ter uma empresa, eu gostaria de ser dono do meu próprio negócio, ser empresário. Se todo mundo fosse empresário, não existiria mercado para ninguém. Empresário tem que ter um contador, tem que ter um advogado, tem que ter Exato. Aí as pequenas empresas e médias empresas. E eu vejo muita gente dizendo assim, o dólar está alto, mas o dólar não atinge ao alimento cotidiano, não atinge o arroz, não atinge... Atinge sim, porque muito tem que compreender de economia, exatamente. Quer ter uma noção do que vai ser esse aumento do dólar que está, toda essa economia do jeito que está, agora quando chegar o Natal. Desde a árvore de Natal, desde do enfeite da árvore de Natal, ao peru, ao chester ou a galinha que vai para cima da mesa da ceia de Natal.
Né? Mas eu não compro frutas importadas, eu faço com as nacionais. Gente, mais agrotóxico, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, acaba elevando Quer ver como o pensamento mudou até para o produtor, e aí isso gera custos, o que gera preço também, né? Se tu for comprar hoje os morangos, por exemplo, se souber que é um morango que é utilizado, assim, possui agrotóxico, e aí você vai comprar um morango, falando isso é de Natal, sem agrotóxico, qual que tu vai comprar? Eu compraria o 100. Mas o sem agrotóxico é R$2 mais caro. Compraria com. Por quê? Porque tu vai ver na parte econômica, tu vai ver na economia que tu vai fazer. Mas tu não vê na questão de saúde. Mas tu sabe o que é o agrotóxico? Sim, eu sei. Então tu prefere ter um problema de saúde ou pagar mais caro? Tá, agora eu vou falar o Mário então. Eu estava falando como um cidadão comum. Não, como cidadão. Como cidadão. Não tem por que falar como com cidadão, eu compraria o sem agrotóxico. Pensando numa qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Certo? Uma qualidade de vida. Só que isso gera custos. Exatamente. Em compensação, a empresa que vende sem agrotóxico cresce. A que vive com agrotóxico não expande, né? Pelo contrário, retroage. Tu tem que te adaptar. Tudo é uma questão de adaptação, mas a questão de adaptação com conhecimento que tu está te adaptando, né? Saber o que é informando. Porque muitas vezes, essa questão, por exemplo, com ou sem agrotóxico, a falta de informação do povo acaba traindo esse pensamento, como ele disse, o mais barato ou o mais caro. Né? E o mais barato acaba saindo mais caro. Muitas vezes. E isso se vê muito dentro de uma orientação. Nós estamos entrando em período aí de final de ano, nós temos várias casas com limpeza de final de ano, com vários patuás. Hoje a Ana recebeu um bilhetinho no centro da vidente, da maga, da sei lá o que era, profetiza, né? É uma profetisa. Gente, cuidado. Você prefere uma ilusão ou você prefere um culto, uma religiosidade, uma cultura religiosa que realmente é milenar e que vai trazer para você o mesmo efeito que trouxe para várias pessoas na antiguidade, né? Os deuses, que muitas pessoas fazem relação dos deuses africanos com os deuses egípcios, tinham cultos que são até hoje. E o Egito foi o berço da civilização, não o berço da humanidade, o berço da civilização. Então, no momento que nós falamos que o homem está civilizado, ele está evoluído e cultuando deuses. Esse conhecimento faz a diferença no momento que você faz um axé para uma pessoa. Por isso que o conhecimento ele não tem preço, ele tem um custo, mas tem uma valorização, porque através desse conhecimento que nós poderemos auxiliar tantas outras pessoas. Quando você falou ali do povo egípcio, que ele é o berço, certo, da civilização, e é um fato. Ali começou a engenharia, ali começou a agricultura seletiva, ali começou o plantio qualificado, ali começou toda essa questão de manufaturar produtos. Sim, porque a múmia mais antiga foi encontrada na África. Exato. Aí é o berço da humanidade. Exato. A África é o berço da humanidade, mas o Egito é ali do lado. Da civilização. Né? Ele é ali do lado. Os dois ali fazem parte desse continente africano. E quando tu fala nisso, tu remete a algumas coisas dentro do povo egípcio, dentro do povo africano e dentro da civilização. Adoração aos seus deuses. Sim. Certo? Culto aos seus deuses. Certo? Oferenda a seus deuses. Sim. E credibilidade aos seus senhores e ao povo. Mas a Igreja Católica também não tem oferenda aos seus santos e aos seus, que seriam seus deuses? Tem. O momento da oração não é uma oferenda? Tu está ofertando a tua fé. Né? O ter fé já é uma Japão oferta. ou China que oferece alimentos? China e Japão. É a cultura... aos seus antepassados. Poxa, me fugiu agora o nome. Os hindus também não fazem oferendas fazem, também? Como é que é Poxa, me fugiu. Qual cultura não faz oferenda? Olha, que eu conheço. O espiritismo não faz oferenda? O espiritismo não faz Kardecista oferenda. não faz oferenda. Não material, somente através da oração espiritual. O budista faz oferendas. Então, quer dizer, a questão da oferenda é a proximidade dos nossos deuses com o nosso cotidiano. É ofertar o que? As graças àquilo que tu está evoluindo. Desde o tempo da antiguidade se ofertava a deuses a colheita, a fartura, a prosperidade e a fertilidade da mulher e a fertilidade do homem. Né? Tanto que na primavera é feita as danças pagãs em muitas religiões. Os vikings também faziam oferendas aos seus deuses. Todos os povos faziam, porque era agradecendo uma oferenda, tu estás agradecendo aquilo que te foi dado.
né? Ou pedindo que se mantenha tudo aquilo que te foi dado. Então, a oferenda sempre vai ser um agradecimento. E a maior oferenda que tem, de todos os tempos, a todos os deuses, é a fé e a confiança em seus deuses, em seus orixás, em seus guias, em seus mentores, em seus maomés, seja aquilo que for. E as pessoas podem viver, mas está falando de Egito, está falando de povo celta, está falando de vikings, né, que é povo celta. Você está falando... Gente, se você olhar os jogos de computador que a gurizada está jogando... É tudo isso. Tem tudo a ver com essa história, né? Você aprendeu na 5ª série antiga, né, porque você é antiguinha. Na 5ª série sobre a civilização egípcia, tá tendo aí na HBO a semana sobre o Egito. Quer dizer, nós não estamos falando de nada anormal, nós estamos falando da sua vida. Agora, conhecimento e solução do seu problema de hoje está no nosso conhecimento. Liga pra gente, 384-3434, tem mais assunto, mas só amanhã. Grande beijo no coração e até a próxima.